Olá, bem-vindo à complexidade. Aula 14. Hoje vamos continuar com teoria de redes. Vamos fazer... A primeira aula foi mais introdução, hoje vamos fazer um negócio um pouquinho mais analítico. E vamos mexer... Eu descobri um outro repositório de redes que talvez é até mais fácil e melhor de usar do que... Parece ser até mais poderoso do que aquele que eu mostrei da outra vez. Então, a gente vai dar uma olhada nisso. E também quero motivar alguns resultados sobre redes que eu tenho encontrado recentemente. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aqui. Então, o que eu vou fazer hoje é ter essa palestra do Barabasi em Singapura, e aí eu me baseei nela e vou fazer a primeira metade da palestra dele, que conta a história de redes de um jeito bem, eu acho bem compacto. E o vídeo está lá no Google Drive, para quem quiser ver. Mas antes disso, eu queria só mostrar umas coisas que eu tenho, meio que por coincidência, encontrado essa semana aí. A primeira dessas coisas é isso aqui. Isso aqui foi publicado dia 19 de março, quer dizer, 4 dias atrás, na Nature, Nature Foods, pois é a revista Nature. Então, Barabasi e vários outros aqui. Inclusive, esse primeiro aqui eu fui ver é um brasileiro da UFMG. Ele fez graduação na UFMG, ele está estudando em algum lugar lá. Aqui eles usaram teoria de redes para fazer uma rede entre polifenóis, comidas, substância que comidas têm polifenóis. E, obviamente, eu não sei o que é, porque eu não li, eu li o abstract, mas o ponto está na capa da Nature e é algum avanço em termos de efeitos nutritivos de comida para prevenção de doenças. Então, é um negócio prático, um negócio que numa área em que o nosso conhecimento é muito ruim, não sei se você já leu coisas sobre nutrição, sabe-se muito pouco, né? Acha-se que sabe muito, mas sabe-se muito pouco. Então, aqui eles pegaram dados de polifenóis, doenças, proteínas, eu não sei exatamente o que é, mas como está na capa da Nature, da revista Nature Foods, deve ser uma coisa importante. Então, tem a ver com antioxidantes. We here develop a network medicine framework to uncover mechanisms for the effect of polyphenols on health by considering the molecular interactions between polyphenol protein targets and proteins associated with diseases. Então, algum tipo de rede, eu estou entendendo que os nós são proteínas de polifenóis e outras proteínas associadas a doenças. Aí você vê quando é que os dois têm elos entre si e aí você começa a identificar informações úteis para isso. E aí tem redes assim, eu não li, eu vi isso rapidamente, mas a ideia, o que eu quero mostrar é que redes podem ser úteis para achar informação útil, informação causal, nesse caso, né? Uma coisa que em economia a gente preza muito hoje em dia, achar causalidade. Então, essa é uma coisa. Aqui está a rede deles. De novo, eu não sei interpretar isso, mas é um exemplo atual do uso de teoria de redes. Parece que o Barabasi, a especialidade dele era essa parte química mesmo, então ele tem vários trabalhos nessa área química. Aqui um outro, esse aqui do ano passado, também na Science Magazine. Não sei se é na capa, eu sei que o Barabasi esteve várias vezes na capa, ele é apresentado nessa palestra que eu falei em Singapura, ele é apresentado com isso, como alguém que já esteve várias vezes na capa. E aqui também, de novo, é uma relação química, exposição a químicos e doenças. Então, é um exposome. Exposome é uma rede de exposição
A gente está exposto a um monte de químicos o tempo todo, os produtos que a gente usa, que a gente come, que a gente respira. Então, alguma coisa a ver com isso. Tá. Agora, algo mais... Vê que o tema hoje é Barabás. Esse aqui é um livro do Barabás. Esse livro eu li, não é que nem os outros, que eu não sei o que eu estou falando. Esse aqui eu li, ele saiu em 2018. E é um tema que eu acho muito interessante, que é sobre sucesso, a ideia de sucesso. A gente vê, muitas vezes, na nossa vida, a gente vê em qualquer área, em área acadêmica, área de pessoas, área de produtos, áreas de livros, de filmes, de jogador de futebol, esportistas, em todas as áreas, tem a ideia de sucesso, né? Alguém faz sucesso. Sempre tem o melhor de uma área. Quem é o melhor de uma área? Então, esse é o tema do livro, chama The Formula, a fórmula do sucesso. E se você perguntar para a maioria das pessoas, as pessoas acharem assim, bom, você olha quem é que faz sucesso, quem que são os 3 melhores de qualquer área, 3 melhores boxeadores do mundo, 3 melhores filmes do mundo, 3 melhores restaurantes do mundo, 3 melhores políticos do mundo, 3 melhores religiosos, etc. Qualquer coisa. E as pessoas sempre vão, imagina, a maioria das pessoas pensa assim, olhando, uma vez que você sabe quem são, diz, não, isso é óbvio, é muito óbvio quem são os melhores, porque eles são melhores. Você só vê, o Mike Tyson é o melhor lutador de boxe do mundo, o El Bulli é o melhor restaurante do mundo, e você vai lá e você vê, é melhor, você simplesmente é melhor. É fácil de distinguir. E eles mostram nesse livro aqui que não é bem assim. Da onde vem sucesso depende da área. Então, deixa eu botar um clipezinho que ele faz uma propaganda desse livro. E que daí tem esses... Isso aqui são várias coisas. A propaganda do livro tem isso aqui. Deixa eu só falar alguns desses primeiro. Então, o sucesso do seu filho, o salário dele, quanto seu filho vai ganhar, quanto você vai ganhar, não é determinado tanto pela escola para onde ele vai, mas a escola na qual ele aplica. Então, eles fizeram, tem uma das pesquisas que eles citam aí, essa ideia, eles pegam todo mundo que aplicou para Harvard ou para as Ivy Leagues, assim, essas 5 melhores universidades, e todo mundo que vai para essas universidades consegue empregos bons. Aí você pensaria, por quê? Porque as universidades são melhores. Aí essa pesquisa mostra que pessoas que aplicaram para essas universidades e acabaram não indo até o fim, têm os mesmos salários das pessoas que foram até o fim. E pessoas que aplicaram e não foram escolhidas, ou aplicaram, foram aceitas, mas resolveram, por alguma razão ou outra, estudar em outra universidade. Então, digamos, você foi aceito em Harvard, mas sua mãe estava doente, você resolveu fazer no Brasil mesmo. Então, sabe, você podia ter ido, mas não foi. É um bom experimento natural, né? Se você achar uma subamostra grande que chega de pessoas assim. E eles viram isso, e essas pessoas tiveram o mesmo na média, o mesmo earnings, os mesmos salários, nível de salários, do que as pessoas que foram aceitas. Então, não foi a universidade. Aí você pensaria, mas se a pessoa foi aceita, então vai ver que a pessoa era tão boa assim que podia ter sido aceita. Mas aí eles viram que pessoas que aplicaram e não foram aceitas também tiveram o mesmo tipo de earnings, de salários. Então, só o fato de aplicar, isso que está dito aí, seu sucesso é determinado não pelas escolas que você vai, mas pelas quais você aplica. Então, tem toda uma explicação que o sucesso é inerente à pessoa e não à escola. Tanto nesse clipe que eu vou mostrar, eles vão falar assim que uma escola não é boa porque ela transforma as pessoas em boas. Uma escola é boa porque os alunos são bons. A causalidade é diferente. Isso vale para o UNB. O UNB assim, a gente tem em economia bons alunos, não porque a gente transforma os alunos em bons, mas porque a gente é um bom departamento porque os nossos alunos são bons, por alguma razão. Onde a gente está, as pessoas que a gente atrai. Por que músicas ruins às vezes chegam no topo das paradas? Esse aqui é um paper, está se referindo lá do Duncan Watts.
É um dos papers que está no programa para alguém apresentar. É um experimento que eles fizeram, e a resposta para isso é que as músicas chegam no topo das paradas não porque elas são boas, mas chegam porque os outros acham que os outros estão ouvindo essas músicas. É preferential tática. Você, quando vai escolher uma música para ouvir, você quer ouvir a música que os outros estão ouvindo. Você não sabe quais são as melhores músicas. E a dinâmica disso faz com que isso possa acontecer. Eu não vou ler todos esses outros aí, mas o primeiro e o último estão repetidos, agora eu vi. Esse aqui é interessante. Tem uma pesquisa mostrando que tem entrevista para empregos. Você não quer ser um dos primeiros entrevistados. Você quer ser um dos últimos entrevistados. Isso é um pouquinho perturbador. Porque... Ninguém quer ser o primeiro a se apresentar aqui também. Eu, particularmente, sempre quero ser o terceiro, o segundo, mas nunca o primeiro. Não sei se os meus colegas compartilham isso também. Então, da apresentação. Você vai ser o primeiro a apresentar as redes. Não, isso é perturbador, porque você diria assim, peraí, eu achava que o processo de entrevistas deveria escolher o melhor. Para isso que serve entrevistas. É meritocrático, você vai lá e escolhe a melhor pessoa. Se a ordem que você apresenta está afetando, então, sucesso, a fórmula do sucesso, não é somente performance. Deixa eu botar o vídeo, porque eu acho que é bem feito e é interessante. Deixa eu liberar o som aqui primeiro. É curtinho. Na verdade, é propaganda do livro dele. This a $50 glass, or it's $1 million artwork? Hi, my name is Albert Laszlo Barabashi, and I'm a network scientist. For the last 20 years, I've been studying networks and complex systems. Join us, and you will learn how to engineer success in your life. We often use success and performance interchangeably, as would be different sides of our personal success. Yet, they cannot be more different. Performance is about you, what you do on a daily basis, how fast you run, how well you sing. Success, however, is about us, how we see you competing with others, how we perceive your performance. Is there really a direct connection between performance and success? One of the things we did in my lab is to try to see to what degree does performance influence success in various areas. For that, we studied tennis, asking the question, could we predict the success of a tennis player entirely based on his or her performance? Whether he or she wins the game, about the number of points he or she earns through the tournaments, about the money she wins. Success, however, is about how the community looks at the tennis player, about how many people Google that person, how many people recognize their face, and how much endorsements money is sent towards that individual. What we have been able to show is that if we have the performance of a tennis player, we could predict very exactly how much success he or she earns. On one extreme, there is sports, where we can very accurately measure performance. On the other extreme is arts, where performance is virtually impossible to measure. In the last few years, we started looking at artists and artistic careers and trying to determine what determines success in art. And we showed that because performance is impossible to measure, invisible artistic networks of influence determine the success of an artist. We could tell that if you started from New York, what was your chance to arriving at the Pompidou Center? What was your chance for your next work to sell for $1 million? Why were we able to predict so precisely the success of multiple artists? Because performance in art doesn't matter. It's all about success. Where does performance come from?
It's obviously from learning from schools. So the question is, how well do you have to be prepared to be successful? Is it the school that makes you, or is it you who makes the school? There is research to tell us that students in America who graduate from Ivy League schools typically earn twice as much 10 years later than students who graduate from less prestigious schools. But is that because the Ivy League schools are so much better preparing them for success? The data indicates otherwise. It's not at all surprising that students who were admitted and went to an Ivy League school were successful later in their life. What was surprising is that even those who were admitted but chose not to study there did just as well as the Ivy League students. And even more shocking was the result that students who were not admitted but simply applied to an Ivy League school has done just as well in the later life as the Ivy League graduates. What this result tells us that it is the preparation you arrive to the school and your ambition together that matters. It's not the school that makes you great. It's you who enhance the reputation of the school. The first law of success tells us that performance drives success. But if performance is unmeasurable, it's networks that will determine your future success. In other words, if you are an athlete where performance can be measured very accurately, if you want to succeed, you must improve your performance. If you are, however, in arts, where networks drive your success, you must become a master of the web. And for the rest of us, we must harness both performance and networks to be successful in life. Ok. Então, esse livro é um livro fácil de ler. E é o seguinte, como vocês têm que apresentar também um trabalho, quem tiver interesse nesse tema aqui pode tentar dar uma olhada no livro e achar algum trabalho, porque o livro essencialmente cita um monte de pesquisa diferente. E alguma dessas que ele falou, e tem várias outras, você pode apresentar um desses trabalhos. Então, a primeira receita já está aí, você viu ele falando, né? Apliquem para Harvard, apliquem para Princeton, para Yale, porque mesmo se você não for aceito, você vai, 10 anos depois, você vai ganhar tanto quanto eles, na média. Essa é a primeira coisa. E deixa isso aqui, no Nassim Taleb, no primeiro livro dele, ele tem esse ditado, esse aforisma lá, que sucesso mild, né? Uma boa quantidade de sucesso pode ser explicado por trabalho duro e suor, esforço. Então, se você se esforçar muito, acordar mais cedo, trabalhar mais do que os outros, você consegue estar entre os 10% melhores. Dá um trabalhão, mas você consegue. Agora, wild success, não mild, wild success está entre os 0,1 principais, entre os 10 melhores do mundo. Isso não tem trabalho duro que vai explicar isso. Né? Entre aqueles 10%, entre as pessoas que trabalharam tão duro, né? Ali existe justiça. Quem trabalhou duro chegou. E você explica, você entende por que eles chegaram lá. Mas qual desses 10%, qual 0,1% vão ser aquelas pequenas grupinho de pessoas totalmente reconhecíveis que têm sucesso absurdo? Os Michael Jacksons, os Tiger Woods, os Messi, os Neymar, os Harry Potters da vida, quem eles, aquilo é aleatório. Ali já é aleatório. Você está competindo. Outro exemplo que ele dá no livro é, todo mundo gosta desses exemplos quando tem esses caras que experimentam vinho, e é todo entendido a vinho, e é meio pernóstico, né? E todo mundo gosta quando eles são desmascarados. Não desmascarados quando acontece alguma coisa assim, que eles são enganados,
alguém troca o vinho e põe um vinho baratinho e o cara lá está experimentando e dizendo. Eles têm uma pesquisa sobre isso e tem um caso famoso em que aconteceu isso, alguma coisa parecida com isso. Parece que o que fizeram eles deram os mesmos 10 vinhos que eles tinham dado em uma outra ocasião para esses caras, e aí os caras, anônimo, né, os vinhos anônimos, e os caras ranquearam totalmente diferentes. E o que eles estão dizendo é mais ou menos isso que está aí, esse negócio do Nassim Taleb. Não é que eles são fraudes e não sabem nada de vinho, é que quando você está entre assim, os melhores vinhos do mundo, existe uma diferença muito grande entre esses melhores do mundo e todo o resto. Então, ali é a verdade, e eles reconhecem facilmente, você não consegue enganar eles. Mas escolher entre esses melhores, esses pouquinhos melhores, aí a variância é muito grande. E ali eles vão errar, ali eles vão falar coisas diferentes do mesmo vinho. Então, esse aqui é o conteúdo do livro do Barabash, do Fórmula. Então, a primeira coisa, sucesso não é sobre você. Não é sobre você, não é sobre sua performance. Sucesso é uma característica da rede, não sua. A gente não acha isso, né? Pergunta para sua avó, ela vai dizer, não, sucesso... Tem gente que é de sucesso, tem gente que não é. Não, é sua inserção na rede que faz você ter sucesso, não. Tem um monte de exemplos. Bom, e aí a primeira lei, tem 5 leis. Performance gera sucesso. É aquilo do Taleb que eu acabei de falar. Mas quando performance não pode ser medida, é a rede. Então, os extremos. Esporte, você consegue medir, né, 0,01 segundos, você consegue medir com relógios específicos. Arte, você não consegue medir nada. É o que está esse urinal aqui. Um urinal que o cara comprou uma privada e é uma obra de arte, ele botou lá. E por quê? Não é nada intrínseco à obra de arte, é intrínseco à rede. As pessoas gostaram daquilo que ele falou, a rede decidiu aquilo ali. E você é aluno de economia, professor de economia, ou você como, sei lá, qualquer outras coisas que você faz na sua vida, onde é que você está? Você está em algum lugar no meio, né? Você provavelmente não é que nem esportista, que é totalmente fácil medir, nem é totalmente impossível medir como arte, então você está no meio. O que ele está recomendando ali é que você tem que estar ciente dessas coisas, trabalhar nas duas frentes. Então, performance tem restrições, tá, sabe? Você pode até tirar 0,2 segundos se você se esforçar mais da sua corrida de 100 metros, mas não vai tirar 1 segundo a mais. Tem limite em que é impossível, você não vai pular mais do que certa altura. Mas sucesso não. Sucesso não tem limites. Sempre pode ter mais sucesso, mais gente interessada, mais gente acreditando, comprando aquilo. E toda a história de power laws, a ideia do vinho que eu falei aí. Terceira lei é que o seu sucesso futuro depende de quanto sucesso você teve agora, mais o fitness. Fitness é quão bom você é. Mesmo se você faça arte, é mais fácil ter sucesso se sua arte realmente é boa, pelo menos por algum critério, alguma coisa técnica, sei lá. Então, essa é a terceira lei. Quarta lei é sucesso. Aí tem toda uma parte, a gente vai estudar isso mais para frente quando a gente for ver novidade, mas a ideia de diversidade. Quando são times, não é só um indivíduo, é um time. Que tipo de time vai ter mais sucesso? Então, tem muita literatura sobre diversidade, de você ter times diversos, acho que a gente já falou um pouco disso aqui, mas uma outra coisa interessante, mesmo que você tenha um time diverso e consiga fazer sucesso, um indivíduo geralmente vai ser reconhecido como, ou receber a maioria do crédito. Sempre tem uma pessoa. Por exemplo, ele, né? Toda a pesquisa dele é com um monte de gente, no entanto, a gente sempre, eu estou aqui falando sobre ele a aula inteira.
E a última lei, é uma lei bem interessante, isso aqui é uma que eu gostei de ler, a gente tem muito essa noção, você vê, todo mundo repete essa coisa assim, que matemáticos fazem sucesso quando são jovens, os grandes descobertas são jovens. Tem umas outras profissões, é quando um pouquinho mais velho. Mas tem essa ideia de que todos os breakthroughs, as grandes novidades, o sucesso vem relativamente jovem, e depois ele cita uma pesquisa que ele mostra que isso não é verdade. Eles pegam dados assim de milhões e milhões de dados de acadêmicos e publicações, as publicações, aí vê quantas citações tem, e eles mostram que todo mundo tem a impressão, assim, se pega parece que é uma regularidade. Muita gente tem as suas maiores citações logo no começo da carreira. Você lançou um paper, esse paper fez sucesso e você tem um monte de citações, e aí você soltou vários outros papers depois, nenhum deles fez tanto sucesso. E eles mostram que a razão, por causa de por que isso, é que no começo você está escrevendo vários papers. E é meio aleatório quais papers seus realmente vão ser citados e quais não vão ser muito citados. Não tem tanto a ver só com o conteúdo do paper. Então, se você está no começo da sua carreira, geralmente você pega a sua dissertação, tira 3 papers dali, então em 1, 2 anos você publica 3, 4 papers, mas depois você começa a publicar mais esparsamente, tem um espaço maior. E então é simplesmente como uma loteria. Não é que você ganha loteria no começo, é que você está comprando menos bilhetes de loteria na carreira. Eles mostram. Então, eu quero acreditar muito nisso, porque eu continuo escrevendo, então eu quero ter mais alguns blockbuster papers. Eu quero ter alguns blockbuster papers, eventualmente. Tá. E aí, isso aqui, outra coisa que eu mencionei, de novo, Barabás, The Science of Science. Esse é um livro que eles acabaram de lançar sobre citações, sobre esse tema. Eu botei aqui só para ter uma ideia. Às vezes alguém tem interesse em fazer apresentação nessa área. É sobre isso. Esse negócio, como é que você mede a produtividade de um cientista? Tem índice H, tem vários outros índices, quantas citações, tem esse efeito São Mateus, que quem é muito citado acaba sendo mais citado, então as citações são power law, né? As poucas pessoas têm um monte de citações, todo o resto tem poucas citações. E um monte de temas assim. Aqui a ideia do hot streaks. Hot streaks é essa ideia que você tem a mão quente, a mão santa, que você tem isso em basquete, né? Você fez 3 cestas de 3, então você está com a mão quente. Então, é verdade que existe a mão quente? A resposta é não é verdade. Assim por diante. Tá. Aí, o que eu quero ver agora, antes da gente chegar no tema em si, da palestra dele lá, eu descobri isso aqui hoje de manhã. O que eu ia fazer é dizer, eu vou pegar uma base de dados para a gente ir lá naquele outro software que eu mostrei na aula passada e vamos ver como é que imputa, vamos olhar ali a base de dados. Mas aí eu achei esse, então, Network Repository, e ele não só tem montes, mas realmente muito dados lá, como ele tem um visualizador bastante poderoso. Então, dá para fazer tudo aqui. Então, acho que esse exercício de vocês vai ser parecido com o do NetLogon, porque você vai poder pegar tudo no mesmo lugar. Que antes eu estava imaginando, você vai caçar na internet alguns dados, daí vai trazer os dados e visualizar em algum programa de redes. Então, vamos dar uma olhada nisso. Deixa eu sair daqui e ir lá. Então, está aqui. A homepage está aqui. Para mim, nem é claro agora ainda se... É porque é Network Repository, que tem todos esses dados, e tem GraphViz, que é um instrumento interativo de mexer com as redes. Não sei se os dois são da mesma entidade.
Mas, em todo caso, aqui você tem a ligação de tudo isso. Deixa eu botar aqui. Então, veja aqui. Aqui tem 816 dados de 816 redes sociais animais. Não sei o que é isso. Vai ver que, sei lá, os chimpanzés, quando eles se juntam para happy hour, sei lá. Redes biológicas, cérebro, colaboração, químico, informático, citações, que a gente viu agora, ecologia, econômicas, um monte de coisas. Aqui, miscellaneous, tem mais de 2.666. A única coisa que eu achei um pouquinho, que eu não descobri, deve ter, eu não sei mexer bem nisso ainda, mas a explicação de cada rede. Eu queria um textozinho, pelo menos a citação da onde que veio. Entendo que isso aqui é um negócio meio crowdsourced, qualquer um pode colocar aqui. Vamos dar uma olhada. Eu vou pegar uma rede que é bem famosa, todo mundo que fala sobre teoria de redes, todo mundo que vai dar aula, menciona essa aqui. Eu acho que ela é do Mark Feldman, originalmente, são golfinhos. Dolphins. Eu quero pegar uma rede pequena, depois a gente pode pegar uma dessas gigantes, mas quero pegar uma pequena primeiro, porque é mais fácil da gente ver. Então, ele pegou aqui. Qual que é a história disso aqui? O Mark Newman, eu mostrei uma foto dele na aula passada, ele se associou a um biólogo, tinha um biólogo que estudava golfinhos, sabe, Flipper, e aí ele seguiu durante 2 anos um grupo de golfinhos. Golfinhos aparentemente são mais inteligentes que seres humanos, etc. E ele deu nome para eles e ele anotava ali sempre que algum golfinho interagia com o outro. Não sei como é que ele fez isso exatamente, mas e daí tem uma história interessante que parece que tinha um golfinho que era bastante central, que em algum momento foi embora. E quando esse foi embora, o grupo quebrou em 2, virou 2 grupos separados. Mas alguns meses depois, quando ele voltou, daí o grupo voltou de novo. Então, vamos ver se a gente consegue ver essas coisas. Deixa eu botar um pouquinho maior aqui. Então, tem os dados aqui, você pode baixar. Aqui tem os dados, tem 62 nodes, então 62 golfinhos, com 159 interação entre eles. O que tem mais interações é um que tem 12, o que tem menos é 1. Na média, eles têm 5 interações, e assim por diante, várias outras coisas. Vamos dar uma olhada. Aí sempre fala aqui, visualize aqui no Interactive Graph. Então, eu clico aqui. Ele sempre demora um pouquinho para chegar lá, mas vamos ver. Por alguma razão não está vindo. É estranho que eu fiz isso hoje de manhã e apareceu. Deixa eu tentar de novo. Não está aparecendo. Vou ter que pegar outra. Isso aconteceu comigo de manhã também, às vezes não aparecia. Vou ter que pegar outra. Deixa eu tentar olhar aqui.
Aqui tem esses dados todos que aparecem, mas eu quero a rede em si. Tem os dados aqui, você pode dar o cut and paste nos próprios dados. Bom, acho que vou ter que pegar outro. Então, mais uma vez aqui. Tá, vamos pegar outro então. Não está dando certo. Vamos pegar umas redes econômicas aqui, vamos dar uma olhada aqui nesse. Tá, então redes econômicas. Aqui que eu achei que seria melhor se tivesse mais descrições, né, do que é. Pelo título aqui a gente não sabe muito bem. Então, esse primeiro é o número de nós. Vamos pegar aqui um de 500. Vou pegar aqui esse aqui. Esse aqui apareceu. Mas tem uma descrição aqui. Não, mas aqui é a descrição de como usar. Isso que eu estou sentindo falta, assim, uma descrição de exatamente o que é essa rede em particular. Vamos dar uma examinada. Então, está aqui ela. Tem 320 nós, 7.287 elos. Você pode dar um zoom, olhar mais de perto. Não tão de perto. Opa, é meio sensível, você tem que ir com cuidado. Deixar um bom tamanho. Tá. Aqui, aí uma coisa que você pode fazer, primeira coisa aqui é, você pode pedir os labels. Então, os labels estão off. Eu ligo os labels, o label é o nome. Então tem cada... Ele tem um lag de tempo, você tem que acostumar. Então, tem os números, depende de como é que vieram os dados, se vieram com números ou não. Deixa eu ver como é que eu faço para ficar parado aí. Então, você pode botar o cursor em cima de um específico. Espera aí. Eu não sei se a internet fica lenta, ele vai lento, mas ele tem um lag entre o que você pede, você tem que esperar. É que congelou. Deixa eu tentar de novo isso aqui. Não está respondendo aqui. Não consigo nem fechar. Nossa. Vou começar de novo. Economia, deixa eu pegar outra, porque é aquele, mesmo que seja maior. Vou pegar esse aqui.
Ok. Tá, essa rede está um pouquinho mais fácil de ver, inclusive. Deixa eu reduzir. Tá. Ela tem um lag de mais ou menos 2 segundos, então tem que ir devagar. E isso hoje de manhã não tinha, talvez seja porque eu estou usando a internet para aula. Vamos deixar assim, ó. Então tá aqui. Vamos ver os labels. Então, aqui são números. Tem 2.725 nodes, nós, 2.800 elos. E aí, se eu puser em cima de qualquer um particular, aí você vê. Então, esse é o número dele é o 5. Então, se tivesse um nome, esse é o nome. Ele tem 45 graus, tem 45 ligações e as várias outras parâmetros que dá para calcular com ele. A gente vai ver alguns desses. Então, aqui está a rede como um todo. Então, você vê o maximum degree, o nó que tem mais conexões aqui é esse de 66. Na média, cada um tem 2.13. Então, você vê claramente não é uma rede aleatória. A gente vai ver o que é uma rede aleatória, mas tem certa estrutura, tem esses nós. Você pode colocar assim, tanto para ver um nó em particular, ou você pode colocar para ver uma comunidade. E aí aparecem os dados da comunidade como um todo. Essa é uma comunidade que vai incluir, eu não sei como fazer para ele parar de mexer ali, mas do 112 ao 2.295, não quer dizer que todos eles estão lá, mas é uma comunidade. Aí você tem o número de conexões para a comunidade, ou qualquer desses parâmetros para a comunidade. Uma coisa que dá para fazer seria fazer isso aqui, por exemplo, você pode filtrar. Você vai aqui no Graph Filtering. Vamos pegar, digamos que a rede está muito poluída, vamos filtrar só quem tem mais do que 27 conexões, por exemplo. E aí você vê, são esses aqui, né? Esse aqui tem 45, esse aqui tem 49, ou posso baixar um pouquinho, adicionar alguns outros. Então, você pode fazer isso. Ou vamos fazer o seguinte, vamos ver só os que tem betweenness. Lembra o que é betweenness? Betweenness quer dizer, a gente viu isso nos médices lá. Pega todos pares de nós e pega o menor caminho entre esse par de nós e vê quem é que está no meio, quem que está nesse menor caminho. E o betweenness é em quantos por cento dos menores caminhos você está. Então, vamos pegar alguém que tem cara de betweenness aqui. Isso eu queria fazer isso com os golfinhos, porque os golfinhos claramente tinham um que era o elo, era a ponte entre os outros. Mas então, talvez esse cara aqui, ele tem um betweenness lá, ele tem 0,4 milhões, quer dizer, 400 mil desses menores caminhos entre dois pares, entre os dois membros de um par, ele está em 400 mil deles. Então, esse aqui, vamos ver se isso aqui é muito ou pouco. Um outro, sei lá, pega alguém que está meio que sozinho assim, esse aqui.
Esse não aparece aí em cima, espera aqui embaixo. Esse aqui, 0, betweenness dele é 0, porque ele não está no caminho entre nenhum, ele está só ligado com uma pessoa, só está na ponta. Deixa eu ver o betweenness desse nó aqui. O betweenness 0.3, quer dizer, é um nó, ele tem muitas conexões, mas ele não tem muito betweenness. Professor, aqueles nós ali da esquerda, mais para baixo, eles não estão conectados ao restante da rede? Não estão. Quer dizer, se eu zerei tudo aqui, não estão. Então, eles são... O jeito de falar isso é que eles não fazem parte do componente gigante. O componente gigante é o componente que tem mais conexões. Eu queria saber o que é essa rede, né? Aqui está Econ Poly. Eu procurei hoje de manhã, não faz sentido você ter redes e não dizer o que elas são. Então, algum lugar deve estar aqui, mas eu não tive tempo de caçar o suficiente aqui, mas algum lugar deve ter. Aí a gente podia interpretar o que é. Se é econômico, o que é? E político, o que deve ser? Deve ser, talvez, doações, ou de campanha, ou não sei, ou oferta e demanda, não sei. Deixa eu mencionar outro que é bastante importante. Esse aqui é esse PageRank. Esse é um algoritmo. Vocês conhecem bem esse algoritmo? Aqui é a ideia para saber... é uma medida de sucesso, de certa forma. Uma medida de quem é mais importante também. O PageRank foi desenvolvido pelo pessoal da Google. É o algoritmo da Google. Então, a ideia do PageRank é assim, no Google, você fala uma palavra e daí o que aparece primeiro lá na página da Google é o que tem mais conexões. É o link relacionado com aquela palavra que tem mais conexões. Mas não é só isso, porque aí seria degree. Né? O degree, a gente olhando a rede aqui, esse aqui deve ter maior degree, talvez. Mas o PageRank, ele faz um processo iterado, ele não olha só quem é que tem mais conexões. Isso é, no primeiro momento, isso. No segunda dimensão, essas conexões que você tem são de pessoas muito ou pouco conectadas. E assim por diante. Então, não é só quem é mais conectado, mas quem é conectado com pessoas mais conectadas e assim por diante, iterando até o fim. Então, o jeito de entender isso seria assim, em tênis parece que é assim, o ranking do tênis. Então, eu ganhei 5 jogos e você ganhou 5 jogos também. Então, se a gente usar isso como algoritmo, então nós dois estamos no mesmo ranking, estamos empatados, nós dois ganhamos 5 jogos. Digamos, perdemos 2, ganhamos 5. Mas aí o PageRank fala assim, tá, mas você ganhou de quem? Aí você ganhou de uns caras muito bons. Os 5 que você ganhou eram muito bons. E eu ganhei de 5 pé rapados, que não sabem jogar tênis direito. Então, os seus 5, de certa forma, valem mais do que eu. Mas aí você pode fazer de novo. E os 5 caras muito bons que você ganhou, de quem eles ganharam? E assim por diante você pode fazer. Então, esse é um dos... Claro que o da Google tem muito mais coisa hoje em dia, mas a ideia principal é essa, é o PageRank. Você vê você põe a palavra lá, aí aparece várias páginas, e as páginas que aparecem lá são as páginas que também estão mais bem colocadas. O Hausmann e Hidalgo, o índice deles de complexidade, que a gente vai ver daqui a pouco, um pouco mais para frente, eles usam isso. Eles falam assim, 2 países exportam uma cesta de produtos exportáveis. Então, você exporta 100 produtos diferentes e eu exporto 100 produtos, meu país exporta 100 produtos diferentes. Só que os produtos que você exporta vão para outros países que exportam muitas outras coisas, que produzem muitas outras coisas. E os meus não. Você exporta coisas que poucos outros países exportam, e eu também exporto 100 produtos, mas eu exporto produtos que todo mundo mais exporta. Então, você é mais complexo do que eu. É um índice de complexidade nesse sentido. E aí você itera isso, pode iterar umas 20 vezes, mas eventualmente depois da segunda, terceira, quarta iteração faz pouca diferença. Então, vamos ver desses nós aqui, quem é que
tá no PageRank melhor. Deixa eu mexer, tem um jeito de mexer isso aqui, é drag vis, para poder mexer a rede de lugar. Então, botar ela mais central aqui. E aí eu venho aqui no PageRank, ele está mostrando todo mundo. Eu vou filtrar os que tem PageRank menor. Então, sobrou esses aqui. Você vê. Os hubs, né, essencialmente. Esse aqui. Opa. Esse aqui tem PageRank 0.11. 0.10. Não dá para ver. A gente não tem muito uma noção se isso é muito ou pouco, né? Vamos comparar com alguém. Acho que talvez o PageRank seja quanto menor, melhor, né? Vamos ver. Deixa eu pegar algum outro. Deixa eu pegar alguém qualquer assim, ver o PageRank deles. Não, não é quanto melhor, menor, não. Então, o número é baixo, assim, deve ser porque o cálculo é assim mesmo. Vamos ver quem é que tem maior PageRank. Quem é que sobrou? Esse carinha aqui, né? Os que tem ponto 10, pelo jeito. São esses três, e eles são hubs. Tá? Bom, outra coisa interessante, deixa eu normalizar aqui de novo. Outra coisa interessante que você pode querer fazer é a ideia de triangles, ver quando é que tem triangles. Aqui é uma coisa, um desses parâmetros interessantes, é a ideia de os meus amigos são amigos. Qual que é a porcentagem dos meus amigos que são amigos? Ou pessoas que estão ligadas a mim e estão ligadas entre eles. Você provavelmente já teve isso na sua vida, que você conhece algumas pessoas, sei lá, da quadra, e você conhece algumas pessoas da capoeira, que a gente viu, ou da UNB. Mas aí os seus amigos da quadra não conhecem os amigos da UNB. Exceto pelo fulaninho, ele sim, porque ele é da quadra e também da UNB. Então, ele é um triângulo. Porque ele conhece pessoas, você conhece gente da quadra da UNB, e daí fecha o triângulo. Então, isso é uma medida o quê? Uma medida de clusters, né, de comunidades. É uma das medidas de comunidades que você pode fazer. Geralmente, num cluster como esse aqui, as pessoas se conhecem. Se bem que não, aqui não, né? Esse aqui não, todo mundo conhece só o carinha, o 58, e eles não estão ligados entre si. Então, isso aqui não é, por exemplo, isso aqui não é um clique, então, que chama clique de panelinha. Então, aqui tem poucos triângulos, né? Vamos ver se tem. Tem 0 triângulos aqui. Está vendo aqui em cima? Eu não consigo apontar lá, mas não. Parece que tem 0 triângulos. Todo mundo conhece o 58, mas eles não se conhecem. Então, isso já é uma dica do que seria essa rede, né? Porque não é uma rede social. Seria muito difícil isso. Tanta gente ligada no 58, mas eles não estão ligados entre si. Então, isso aqui deve ser alguma coisa... Talvez fornecedores para uma indústria, todo mundo fornece uma peça, o 58 é uma montadora, cada um fornece algumas peças, podia ser alguma coisa assim, né? Então, aqui tem pouco... Na verdade, é uma rede estranha, não tem triângulo nenhum, quase. Depois vamos pegar outra para dar uma olhada, talvez a gente veja. Então, tem um monte de outras coisas que eu nem sei exatamente todas as coisas. O clustering coefficient é isso, enquanto que a rede tem esses clusters, esses módulos. E a questão é explorar um pouco para ver o que existe aqui.
É fácil suportar a rede. Pode mudar as cores, etc. Vamos pegar uma outra só para acabar. Aqui, desculpe, eu devia ser muito mais adepto aqui e saber mexer, mas eu descobri isso aqui hoje de manhã e me pareceu uma boa jeito de fazer, especialmente porque o repositório é tão grande, já tem tanta coisa aqui. Vamos pegar uma rede... Tem que sair pesquisando para achar alguma bem interessante. Deixa eu tentar os golfinhos de novo, só para ver se... Porque hoje de manhã eu consegui. Animal Networks. Tem cheio de aves, peixes, insetos. Não acho que é esse do golfinho, não. Então, tá. Agora acho que veio. Eu não sei se essa é aquela, mas está parecendo que é. São 150 nós, 1554 elos. Deixa eu ligar aqui. Se bem que ela está parecendo um pouquinho maior do que eu tinha visto. Estou achando essas bolas meio grandes. Vamos mudar aqui o tamanho dos size bounds. Botar permitir que o tamanho máximo seja um pouquinho menor. Fica difícil de ver. Ó, aqui sim vai dar para ver triângulos, acho. Você vê que os triângulos estão todos nesse grupo aqui no meio. Que são grupos com, assim, tem mais do que 148 triângulos. Esse cara aqui no meio, ele participa de 875 triângulos. Então, isso é bem um clique, né? É uma comunidade ali. Ele conhece dois, mas os dois se conhecem. É bem diferente daquele outro que a gente viu lá. Vamos fazer um PageRank nesse aqui para ver quem é que é a pessoa mais... É uma medida de centralidade, de certa forma, né? A gente vê logo quem é que são. Ele ali, os dois aqui. Então, eles têm muitas conexões, mas além de ter muitas conexões, as conexões deles também têm muitas conexões. Vamos pegar betweenness também. No golfinhos que eu queria, que tinha um que era... Não era bem assim, ele tinha uma metade de um lado, uma metade do outro, e ele estava ali no meio. Ele era a cola que segurava os dois juntos. Uma outra base de dados clássica que usam sempre na hora de ensinar redes tem um clube de karatê, Zachary's Karate Club, na década de 70. E um sociólogo foi lá e ele via quem é que conversava com quem. Ele ficava lá todo dia assistindo a aula de karatê e chegavam as pessoas, antes, durante a aula, depois, as pessoas falavam entre si. Reparou que esse grupo estava sempre junto, daí outro grupo.
tal par de pessoas eram muito amigos e ele anotava aquilo ali. E aí aconteceu que a academia fechou, um dos donos da academia resolvia abrir outra. E aí ele, de repente, tinha 2 grupos. O grupo virou 2, e ele mostrou que as comunidades que você calculava com os dados iniciais explicava bem quem ia para cada uma delas. Então, na próxima aula a gente vai ver vamos ler o paper do Pedro Neri, o paper comigo, mas é a tese dele, que é sobre bancadas. A gente vai olhar, o que ele vai fazer, ele vai pegar senadores que assinam no mesmo projeto, que eles copatrocinam um projeto, e que é uma coisa comum no Senado, e aí vai usar isso para tentar achar comunidades. E ele vai chamar essas comunidades de bancadas. Porque a gente sabe que existe esse negócio de bancadas, é um negócio meio informal no Congresso. E aí vamos ver se as bancadas que a rede encontra são as bancadas oficiais, quando elas se registram lá, quando tem lugares onde se auto-identificam. A gente vai ver que encaixa mais ou menos essa ideia de bancadas. Então, uma ideia de comunidades. Um dos grandes temas em redes é isso, é você identificar comunidades, identificar grupos que são mais conectados entre si do que outros grupos. Deixa eu botar a rede toda aqui. De novo, depois, se vocês derem uma investigada nisso aqui, vê se vocês acham aonde que tem a descrição da rede, que seria essencial você saber o que é a rede. Tem uma medida de cliques aqui, de ciclos, não só triângulos, mas grupos maiores. Tem uma coisa, um dos grandes, desses modelos famosos de teoria de redes, a gente já viu Preferential Attachment, a gente viu Small Worlds, que todo mundo está conectado a poucos passos dos outros, um outro chama assim, the strength of weak ties, alguma coisa assim, a força das conexões fracas. E a ideia é o seguinte, é um sociólogo famoso, acho que na década de 40 ou 50, ele entrevistou um monte de gente em fábricas de tecidos. Foi num lugar onde tinha um monte de fábricas de tecidos e perguntou para as pessoas como é que você conseguiu esse emprego, como é que você ficou sabendo desse emprego, por que você começou a trabalhar. E você acharia que seria assim, porque eu conheci alguém que me avisou desse emprego. E ele descobriu que não era assim, que na realidade, assim, algumas pessoas, jornais ou alguma coisa assim, ou só apareceram e deram sorte, mas a grande maioria, um número muito grande, uma fração grande, eram pessoas que estão procurando emprego, então você fala para a sua rede, imagina então esse cara aqui, ele falou para, ele está conectado com 3, 4 outras pessoas, ele tem 4 conexões, então eu suponho que esses elos, são quantas pessoas ele mencionou que ele estava procurando emprego. Poxa, se ele for depender desse pessoal aí, não é muito poderoso a sua busca. Então, teria que dar muita sorte de um desses 4 aí saber de algum emprego e poder recomendar para você. Mas o que acontece é que cada um desses 4 está conectado com vários outros. Especialmente esse 49 ali, que parece que faz parte de um clique. Então, aí esse fala para as pessoas que ele conhece, e aí a chance de alguém saber, por acaso, de um emprego, aumenta exponencialmente. Esse 96 também parece ser bem conectado. Esse 96 conhece 19 pessoas, o 49 conhece 39 pessoas, então agora 19, mais 39, mais tantos, agora sim. Então, e você não precisa ir muito longe, é quase o mesmo fenômeno do The Strength of Weak Ties, porque você rapidamente, exponencialmente, você vai estar perto de alguém que precisa de algum emprego.
Deixa eu ver, já são 3h07, então, para mim tinha acabado de começar. Deixa eu fechar isso aqui. Só, aí, outra coisa que você pode fazer, daí você pode abaixar os dados. Aqui tem um monte de análise embaixo dos dados, sabe, graus, esse K-score, que eu não falei o que é, o número de triângulos, então tem a interação entre essas coisas. Mas tem os dados também, aí você pode baixar os dados. Só mostrar como é que os dados parecem. Esse aqui ele não pôs, então. Deixa eu pegar um outro aqui. Aqui parece que é uma rede de astrofísicos. Bom, eu não sei por que não está aparecendo aqui agora, se eu tenho que entrar primeiro, mas aí os dados aparecem aqui em TXT. Aí você pode simplesmente, são 2 colunas, 2, 3 ou 4 colunas, se tiver os nomes, se tiver os pesos, e você pode dar um cut and paste e botar em algum outro lugar. Ou você pode baixar, vamos olhar aqui mesmo, pode baixar direto assim. A gente pode ver no Notepad. Então está aqui. Matrix, não diz bem o que é, mas está aqui. Tem o 43 conhece 1, o 1952 conhece 1. Então, todo mundo que conhece 1, todo mundo que conhece o 2, todo mundo que conhece o 3, o 4. E às vezes essas bases de dados são gigantes, né? Porque se fizesse uma matriz, ia ser mais compacto, mas assim. Em todo caso, esses dados, os dados são assim. Vocês não estão vendo isso aqui, desculpe. Deixa eu... Aqui. Assim que são os dados. Então tem essas coisas de cima, as primeiras linhas para a gente ir dizendo quantas unidades tem cada um, mas aqui o 43 conhece 1, 1952 conhece 1, etc. aqui. E assim por diante. Então é ginástica gigante. Todas as combinações que existem, e não são todas as possíveis, bem menos. Mas aí você pode abrir isso naquele outro software, se quiser, ou em qualquer outro. Ok. Bom, eu acabei então gastando muito mais tempo que eu pensei nisso aqui. Deixa eu mostrar só, então... vamos olhar lá o texto da próxima aula, que eu quero... Vocês sabem onde achar isso aqui. Espera aí, vou abrir aqui. Compartilhar. Então, na próxima aula... eu não tenho o link aqui, mas eu vou botar ele lá no Google Drive. Ou talvez até mande para vocês via e-mail também.
Então, esse é um texto, porque eu acho bom, em vez de ficar só vendo essas coisas avulsas, assim, ler um texto que está usando isso em algo que a gente conhece, que é Brasil, é política. E aí, de novo, a partir da próxima aula, qualquer um que quiser apresentar uma rede, e deixa eu dizer, tem vários jeitos de fazer isso aqui. Você vê, eu me bati muito hoje, então eu não estou numa posição de exigir muita coisa. Então, se você quiser fazer no NetLogo, tem redes. Naquele software que eu mostrei na aula passada, tem o Gephi, mas tem aqueles social networks. Usando esse que eu mostrei hoje. Ou, se você realmente achar que isso está muito complicado, ache uma pesquisa que usa redes e não precisa nem fazer ela, você pode mostrar um desenho dela. O mais importante é a história. Você ter, olha, essa aqui é uma rede, é assim que ela se liga. Olhando a rede, é isso que a gente pode aprender de olhar os dados dessa forma. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver a rede como um sistema complexo que emergiu, ela tem uma estrutura, a estrutura tem consequências. Alguma consequência ela tem. Então, a ideia é essa. Então, é bem formal, não está exigindo aqui que de repente você vai saber tudo sobre redes. Não é uma coisa difícil, mas não é assim que a gente aprende. Eu joguei um monte de coisa solta, mas eu não quero gastar muito tempo aqui, eu quero já ir para frente para a gente chegar aqui nessas coisas aqui, nessas duas últimas colunas que vão ter bastante coisas importantes. A gente ainda vai ver power laws rapidamente, mas depois chegar nessas outras aplicações de complexidade. Então é isso, eu acho que eu vou parar aqui, porque eu não vou nem começar com os slides, eu faço isso na próxima aula, uma primeira parte, a gente vê essa palestra do Barabasi, e na segunda daí o paper do Pedro Neri, a gente continua. Professor, pode falar. Posso falar com você aqui depois da aula? Beleza. Eu tenho uma dúvida aqui. Alguém vai fazer a apresentação do Observatório da Complexidade Econômica? Alguém vai não entendi. sobre isso? Não entendi. Fala de novo. Observatório da Complexidade Econômica. Não? Não entendi ainda. Observatório da Complexidade Econômica. Sim, não. Esse eu vou fazer. Esse vai ter uma aula, porque eu quero fazer ele com bastante cuidado, que eu acho ele bastante importante. Agora, tem umas coisas que dá para fazer com ele. Porque eu vou apresentar a ideia principal deles, o índice principal, mas isso gerou uma quantidade imensa de pesquisas. Tem gente que aplicou para países diferentes, tem um outro cara que fez um índice que ele acha que é melhor, o italiano, o Petronero, que diz que é melhor que o do Hidalgo e Hausmann, e tem um monte de outros papers deles dois, pegando questões específicas sobre isso. Então, a ideia principal eu vou apresentar, que eu tenho uma aula que eu acho que já está bem preparada, então é isso. Mas qualquer outra coisa relacionada dá para fazer. Vou procurar outra rede, então. Então é isso. Então daí a gente volta quinta-feira e vai mais para frente. Tchau, pessoal. Deixa eu desligar o